Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um sábado abençoado, um casaca no seu coração. Meus amigos, amanhã dia de jogo do Vasco da Gama, decisão lá em Sergipe. Vamos falar muito sobre essa partida aí. O Vasco que deverá ter alguns desfalques aí. E vamos falar sobre a Rede Globo. A Rede Globo ontem, o canal Sport TV, tentou desmerecer o Clube de Regatas Vasco da Gama através dos jornalistas Marcelo Barreto e o PVC. Só que a Globo não esperava por uma coisa. A gente vai falar muito aqui nesse vídeo, certo? Peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Por favor, ativem o sininho e vamos lá. Bom, meus amigos, Vascão da Gama e Confiança. Restam 11 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco lá na 8ª colocação, a 6 pontos lá do G4. Uma diferença que já foi de 10 pontos e eu tô animadaço. Tô com o Vascão da Gama nessa luta lá no Batistão. Bom, com a chegada do Fernando Diniz, acho que todos os torcedores do Vasco estão aí muito empolgados. Perfeito? Nenê deu uma nova cara para esse time do Vasco da Gama e é o seguinte: o nosso treinador, o Diniz, já tem números superiores aí ao Lisca e ao Cabo. E verdadeiramente, pessoal, deu uma consistência defensiva para essa equipe do Vasco da Gama extraordinária. O ataque do Vasco, novos jogadores ressurgiram aí com potencial para poder finalizar, como a gente viu o Morato e o Gabriel Peck marcando na última partida. E amanhã, domingão, às 18h15, lá no Batistão, a gente pega o Confiança. O Confiança que vem de 2 bons resultados aí, venceu a equipe do Botafogo, empatou com o Coritiba, lá no Couto Pereira, tenta uma reabilitação, embora esteja aí no Z4, é o penúltimo colocado. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco numa sequência invicta aí de 4 jogos com o nosso treinador, o Diniz, né? Diniz que levou um pouco de azar, senão ele teria conseguido 4 vitórias aí contra o CRB, Cruzeiro, Brusque e a última partida contra o Goiás. No primeiro turno, a gente venceu a equipe do Confiança, foi 1-0, aquele gol lá do MT em São Januário. E é o seguinte, a gente vai ter desfalques aí para esta partida. O Diniz faz um treinamento ainda hoje, lá em Sergipe. Mas é o seguinte, o Léo Jabá, ele não viajou, ele reclamou de dores aí na coxa. O Léo Jabá não vai estar presente. Assim como o nosso jogador, o Andrei, que não tem previsão para poder jogar. O Peck tem desenvolvido um bom futebol e também o nosso Bruno Gomes deve ser o titular. A gente aguarda, para não ficar especulando contratações, a gente aguarda aí para a gente poder ver qual é o time que o Diniz vai colocar em campo. Hoje ele deve soltar essa escalação. E ontem, meus amigos, o Sport TV, canal do Grupo Globo, tentou esculachar os vascaínos de qualquer forma. Primeiro, no programa Redação Sport TV, através do Marcelo Barreto. Seu Marcelo Barreto, com uma bola de cristal, afirmou
categoricamente que o Vasco não iria subir. O Vasco não iria subir. Ele justificou os problemas políticos aí do Vasco da Gama, perfeito. E é o seguinte, tentou de tudo que foi forma esculachar o vascaíno. Bom, aí me vem o seu PVC no programa da tarde, no Seleção Sport TV, para poder dizer, ele, PVC, palmeirense, aí ele veio dizer o seguinte, que os torcedores do Vasco e do Botafogo deveriam virar casaca, porque estariam órfãos aí, e o Palmeiras tinha que se aproveitar dessa situação, desse jejum de títulos aí, para poder pegar torcedores aqui do Rio de Janeiro, já que o Palmeiras está aí nos últimos anos rivalizando com a equipe do Flamengo. Uma grande vergonha, esse é o tratamento. Eles colocam o Vasco lá para baixo. Só que a Globo não esperava o seguinte. Ontem a recepção do Vasco da Gama lá em Sergipe foi uma coisa sensacional, uma coisa de outro mundo. Eu vou colocar aqui e depois volto. Meus amigos, conforme vocês viram aí, por essa eles não esperavam. O Vasco da Gama numa Série B. Ontem o Vasco chega por volta de meia-noite lá em Sergipe e o Vasco coloca no aeroporto 1.000 torcedores para poder receber os atletas. E eles são obrigados na parte da manhã noticiar isso, vira noticiário. E esses caras da imprensa, seu Marcelo Barreto, seu PVC, não conseguem entender esse amor incondicional que o torcedor do Vasco, a torcida mais apaixonada do Brasil, a torcida mais enganjada, tem por esse clube. É um amor que é irracional, que não dá pra gente dimensionar. Mais respeito, Rede Globo, com o Vasco da Gama.
por essas vocês não esperavam. Isso aqui é Vasco. E eu tenho certeza que a gente vai ver um Vasco da Gama aí forte, um Vasco altaneiro, para voltar aí aos velhos tempos. Porque, ó, essa instituição e essa torcida merecem aplausos, certo? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!